A Deus toda a glória, todo louvor pelo século dos séculos. Irmãos, quero vos falar hoje alguma coisa sobre o Sermão do Monte, até porque coisas que Deus vinha falando ao meu coração desde o ano passado, em torno do sermão, desta ministração de Jesus, se concretizou plenamente na minha vida nesses últimos dias. Eu vou deixar uma palavra, junto com a palavra, também dar um testemunho do que foi e do que está acontecendo na minha vida e o que aconteceu, e porque Deus honra os seus servos, né? O tema de hoje da mensagem: agentes secretos a serviço do rei. Coincidiu exatamente com o tema da mensagem do semanal desta semana, que vocês vão estar ministrando, estudando nos grupos familiares. Eu fui descobrindo e conhecendo mais o caráter do trabalhar de Deus ao longo dessa minha trajetória como crente, como servo de Deus e como professor. Eu sempre digo a vocês que é muito fácil a gente manifestar uma fé num ambiente como esse aqui. É fácil. Nos grupos familiares, aquela alegria toda, todo esse envolvimento que a gente tem, porque isso faz parte da comunhão. Deus edificou a sua igreja para que nós tivéssemos comunhão, é parte do culto a Ele. Mas eu sempre digo a vocês, vocês sabem disso, que há anos eu falo isso com os irmãos. Quando eu vejo o povo de Deus saindo por este corredorzinho aqui e pegando a rua, e cada um indo para sua casa, eu digo assim: Senhor, que os meus irmãos entendam que o culto começa daqui para fora. Isso aqui é um momento de celebração, de adoração e de culto ao Senhor, mas ele se manifesta, o culto racional, aquele que é agradável a Deus, bom e agradável a Deus, ele se manifesta no cotidiano. Por isso que a Nanine lembrou aqui: não existe para o crente uma vida secular e uma vida eclesiástica, espiritual. Não, toda a minha vida é espiritual. Tudo que eu faço é espiritual. Tudo que você faz, tudo. Isso porque Deus escolheu habitar em mim, e o meu corpo é o santuário dele. Isso é revolucionário. O dia que nós aprendemos e entendemos que esse lugar aqui não é santo coisa nenhuma, isso é um auditório onde os santos se reúnem, mas que santidade ao Senhor é aqui e não neste espaço, mas aqui sua vida vai sofrer uma metamorfose. O que existe de mais santo no planeta Terra é o corpo do Filho de Deus, é a habitação do Espírito de Deus. O dia que eu entendi isso, eu falei: Senhor, que responsabilidade nós temos quando saímos por aí. E é esta visão, este entendimento do Espírito que a gente vai levando por aí afora. Jesus fala aqui em Mateus capítulo 6, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Jesus fala sobre exatamente esse caráter secreto que é servir o rei. Não tem nada de badalado nisso. Não tem nada de badalado nisso. No serviço do rei não tem badalação. Eu fui aprendendo isso com muito sofrimento. O
serviço do reino tem caráter secreto, sigiloso, confidencial. Em algumas circunstâncias, ele é até camuflado. É um serviço de inteligência. Serviços secretos no mundo são os serviços de inteligência. Um servo de Deus, para servi-lo aí fora, ele tem que receber inteligência espiritual, discernimento espiritual. E isso Deus já lhe deu, porque você tem a mente de Cristo. Quando você não vive com discernimento, isso quer dizer que você é imaturo espiritualmente. Você é uma criança e precisa crescer na fé e no conhecimento de Deus. É uma vida. Uma criança cresce, torna-se adulta e espera-se que na sua fase adulta ela tenha maturidade para conviver, se relacionar, trabalhar, produzir, e não se transforme num adultocente, egocêntrico, só voltado para ele mesmo, cheio de nhenhenhen, cheio de não sei o quê, né? Isso é sinal que a pessoa não amadureceu. O caráter essencial do trabalho cristão, do serviço cristão, ele é mais secreto do que badalado, barulhento. Segundo ponto que eu aprendi, que o rei também trabalha em secreto. O rei é discreto. O rei nunca aparece. Você nunca vai ver um retrato dele na sala do trono, porque ele é um Deus invisível, é espírito. E é curioso, irmãos, que no momento que eu mais sofri, mais precisei dele, no momento que eu mais clamei por ele, no momento que eu mais pedi socorro, ele se escondeu de mim. Ele se escondeu de mim. Eu tive que descobrir que Deus, o Deus de Israel, é um Deus de mistério. É um Deus que não se compreende facilmente. É por isso que é mais fácil a gente transformar o culto ao Senhor em religião, religiosidade, em liturgia. Então o cara vem aqui, faz algumas coisinhas, acha que deu uma ofertazinha, deu um dinheirinho, pensa que está enganando, mas ninguém engana o Senhor. O Senhor conhece os nossos corações. Ele sabe que o culto que eu presto a Ele é secreto. Então, preste atenção que o seu rei trabalha em secreto, meu irmão. A sua mensagem, terceiro ponto, a mensagem dele é secreta, é sigilosa. Sabe por quê? Ela é entregue diretamente ao coração. Deus trabalha no silêncio, no íntimo. E muitas vezes você pensa que chamando uma pessoa, vem à frente, aceita Jesus, que ela está fazendo isso com sinceridade, e às vezes não é assim que funciona a coisa. E você pensa que é pelo muito falar que você vai ser ouvido, entendido pelas pessoas, e não é assim. A mensagem muitas vezes é pregada, e na maioria das vezes ela é pregada através de um testemunho eficaz, porque o que as pessoas aí fora estão querendo ver não é muita pregação, eles querem ver o Evangelho em nós. O que essas pessoas vão ler no Evangelho é você, que é uma carta viva. Eu sou carta viva. Estou cansado dessa. Eu não me identifico em lugar nenhum como presbítero, como líder, jamais. Antigamente era motivo de honra isso. Hoje, se eu falo isso, irmãos, tem lugar que eu vou ser posto para fora.
Eu estou trabalhando camuflado, com roupa de camuflagem. Seus porta-vozes muitas vezes precisam estar camuflados e disfarçados. Alguém falou certa vez assim: você está dentro da escola você está disfarçado de professor. Eu sei quem é você. Eu sei quem é você. É desse jeito. Quem coordena a ação, Holy Spirit, é um estrategista. E por incrível que pareça, para agir, ele também age em segredo. Ele se esconde em nós. Que Deus é esse, hein? Qual é a religião que vai te ensinar isso? Um Deus que trabalha escondido dentro dos seus vasos, dentro daqueles que entenderam o caráter secreto do seu serviço. Eu não estou falando que não se deva pregar, não se deva usar os meios de comunicação, não se deva usar a internet, mas isso precisa ser usado com entendimento, e não do jeito que estamos vendo hoje aí, este evangelhozinho medíocre. Isto que está sendo pregado aí é outro evangelho, hein? Não é o evangelho que eu aprendi e aprendo na palavra, não é, mas não é mesmo. E não se enganem, eu não estou preso a resultados. Nossa, mas olha a multidão de gente que tem ali. Mas gente, qual o problema? O mundo inteiro está cheio de engano, milhões seguindo gente induzindo ao erro. Aliás, é mais fácil seguir a mentira do que a verdade. Quem coordena a ação, o Holy Spirit, é um estrategista, e ele se esconde nos seus agentes para trabalhar. Somos agentes secretos do reino. Somos agentes secretos. E todo o nosso serviço secreto tem recompensa. Quanto mais sigiloso, mais eficaz e maiores são os resultados. Hoje eu quero falar para vocês como nós vamos trabalhar servindo o Senhor como agentes secretos. Vamos ver o que diz o manual do serviço, o manual de serviço, as instruções do manual. Mateus capítulo 6, Jesus fala assim aos seus discípulos. Versículo 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Sem propaganda. De outra sorte, não tereis galardão junto a vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando deres, ou quando ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E o teu Pai, que vê que você está dando de coração, te recompensará. Primeira instrução do manual. Quer fazer uma boa ação? Quer ajudar alguém? Quer ajudar o próximo? Queres fazer caridade? Isso só tem valor se for em secreto. Nada de tocar trombeta, nada de visibilidade, tudo secreto. Ninguém precisa saber que você pagou um retiro de um irmão. Ninguém precisa saber que você fez isso ou fez aquilo. Ninguém precisa saber, mas ninguém mesmo. É assim que vem a instrução do manual.
Mas ele continua, versículo 5: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai que te vê em te recompensará. A oração, irmãos, que é o maior dos serviços do reino, é o maior dos serviços que podemos prestar a Deus no reino, é a oração. Não existe outro serviço maior. E sempre que você ora, o Espírito te leva à palavra também. A oração me leva a ter sede de ouvir o que Deus tem para me dizer na palavra. Deus pode usar profetas, Deus pode usar irmãos, como eu vou relatar aqui hoje, duas circunstâncias que Deus usou rasgadamente três pessoas para me sustentar neste serviço secreto. Uma dessas pessoas está aqui conosco hoje. A oração é o maior dos serviços do reino, tem maior valor e importância quando é feita em secreto. Muita oração secreta, muito resultado na obra. Então é no quarto, irmãos, que nós travamos as nossas maiores batalhas. Não tenho dúvida disso, viu, gente? Não tenha dúvida disso. Vamos voltar aos nossos quartos, irmãos. Eu estou pedindo aos irmãos, vamos voltar às nossas mesas, às nossas salas, aos nossos cantinhos, nossa Bíblia ali do lado. Eu sempre digo a vocês do cantinho de oração da minha avó. Eu trago essa memória afetiva, todo o tempo, quando eu estou em luta, eu lembro daquela Bíblia, sobre aquele criadinho, sobre aquela cadeirinha, e ela deitadinha, cantando o hinozinho dela, com aquela vozinha desafinada, mas tudo na palavra. O que essa mulher tem com esta palavra? Por que ela é tão fascinada por esta palavra? Aquilo me impactou de um jeito. Portanto, voltemos aos nossos cantinhos de oração. Isso é fundamental para que a gente possa continuar no serviço secreto. E é na oração, irmãos, que Deus dá entendimento para a gente. Ah, meu Deus, a resposta veio aqui. Deus é capaz de levar você a abrir a Bíblia assim, ó, tchum, e te dar uma palavra no dedo, assim, ó. Amém? Deus faz isso também. Eu não vivo disso, mas Deus já fez isso algumas vezes comigo. Portanto, é no quarto que nós recebemos as primeiras instruções, né, Eli? 5 da manhã, né, Eli? Pode ligar, aliás, ele não vai atender. Mas às 5 da manhã tem alguém orando por mim, eu sei disso. No versículo 7, Jesus disse: e orando, não useis de vãs repetições. Para de rezar, para de repetir, como os gentios fazem, porque presumem que pelo muito falar vão ser ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe peçais. Isso aqui é fascinante na divindade, no nosso Deus, irmãos. Isso é fascinante. Mateus 6, 8, 7, 8. Jesus disse aqui, fala de um lugar secreto, que é o quarto. E mais, ele diz que quando você entra nele, Deus não te vê ali no secreto, mas Deus vê o que está
em secreto, em você. Deus vê o que está dentro de você, porque é só nós dois. Vocês acham que eu vou orar publicamente porque eu oro sozinho com Ele? Vocês não vão gostar de ouvir. Fala: Senhor, eu sou um safado. Lembra do ancião aqui em cima do púlpito aqui, desse palco aqui? Safado, safado, safado. Parece uma coisa sem sentido, mas aquilo tem um efeito didático enorme na vida da gente. É no lugar secreto que recebemos as instruções. E a oração em secreto tem outra coisa também, irmãos. Lá nós falamos as verdades e as necessidades que são secretas. Amém? É nesse lugar que as coisas de fato acontecem. Jesus disse: portanto vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí nós vamos pedir a Ele o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação. Olha, é lá no quarto que você pede o pão, é lá no quarto que você pede para Deus te livrar da tentação. É lá no quarto que você vai dizer qual é a sua tentação. É lá no quarto que vai dizer o que você está sendo, o que você está, qual o pecado que você está engravidando dele, qual a sua inclinação, se é para adultério, se é para prostituição, se é para corrupção. É lá que você vai falar tudo para ele, é lá que você vai jogar as cartas na mesa. Irmãos, eu li cartas de alunos em oração, li chorando. Quando você viu uma carta de um menino que diz que tem vontade de matar o professor de ciências, porque ele não deu nota boa para ele. Você fala: Senhor, repreende esse espírito, repreende esse demônio, Senhor. Espírito de morte, repreende isso aqui, tem misericórdia desse garoto. Em algumas circunstâncias eu lia alto a carta, para que o meu Deus pudesse ouvir da minha boca, em som audível, a minha oração por aquele menino, aquela menina, que dizia para mim que estava com o coração desejoso de suicidar. Vai eu, com o meu argumento, com a minha filosofia, com a minha psicologia, tentar tirar uma menina dessa de um intento maligno desse? Não, eu falava: Espírito Santo, sai por esse corredor aqui, chega lá antes de mim, chega lá antes de mim, porque eu sou uma merda, vai antes de mim. Lembro uma vez que eu passei num corredor, uma menina falou assim: nossa, professor, me arrepiei todo, o senhor passou aqui, eu me arrepiei todo. Eu falei: é para arrepiar mesmo, minha filha, é para arrepiar mesmo. Convida o Espírito Santo para ir com você no seu lugar de trabalho, e você vê o que vai acontecer com ele. Convida, o que vai acontecer com esse lugar. Benny Hinn escreveu um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. Esse título, só o título é revolucionário. Ou seja, não é aquela coisa assim: bom dia, Espírito Santo, você vai ficar aí que eu agora vou trabalhar, tá? Quando eu voltar eu te encontro aqui no quarto. Não, bom dia, Espírito Santo, vamos juntos trabalhar. Mochilinha nas costas. Eu vou pro Penedão, eu vou. Vocês têm noção do que acontece dentro de uma escola com 530 meninos? Vocês têm noção? Se não estiver passar por dentro de uma escola. Hoje eu vi uma matéria no Facebook. Se você quer dar instrução sobre o que fazer na educação, primeiro eu quero saber se você já trabalhou por 25 anos, pelo menos, dentro de uma escola pública, em 3 turnos, recebendo o salário que o professor recebe. Aí você vem para cá me dizer o que tem que fazer na educação. Se você não sabe o que é isso, não me venha dar sugestão, porque você não sabe o que é uma escola.
A escola está cheia de dores, cheia de gemidos. Ontem, numa festa de despedida que fizeram para mim, eu vi colegas embriagados, chorando, me abraçando e dizendo: quem vai mediar os conflitos agora, Bigodinho, dentro da escola? Quem vai? Mas não sou eu não, é o Espírito. É o Espírito Santo quem media conflitos. É Ele. Agora eu vejo crentes não desejando que o Espírito de Deus medie conflitos. Ele quer resolver a parada. Vai dar B.O., hein? Crente com crente, sem mediação do Espírito Santo, vai dar B.O. E é coisa feia. É feio de se ver. Dá até divisão, surgem denominações, surgem grupinhos. É lamentável, mas o que acontece é isso. O que você tem falado com Deus em secreto? Senhor, está aqui a vida do Davidson, sem pai, faminto, irmão drogado. Senhor, fazer o quê? Me dá instrução. Eu estou falando tudo isso para você entender tudo o que aconteceu lá na segunda-feira. Se você não entender, para você entender o que aconteceu segunda-feira naquela escola, você tem que entender a pregação que eu estou dando e fazendo aqui hoje com vocês, irmãos. Na frente a palavra diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Versículo 14. E o 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. O lugar secreto, irmãos, é um lugar onde nós adquirimos força para perdoar. Certa vez eu estava numa reunião de professores, uma professora me agrediu de tal forma que eu levantei, bati na mesa e bati a porta. Pum! Fui embora. O pessoal, o homem está nervoso. Uma pessoa só. Quando eu saí lá fora, os meninos chegaram perto de mim. Quando eu olhei minha camisa, estava escrito assim: Holy Spirit, na camisa. Eu falei: sujou meio mundo. Cheguei em casa, peguei o particular dela, fiz uma mensagem onde eu pedi perdão. Falei: eu queria agora estar aí vendo os seus olhos para lhe pedir perdão. Agir como uma criança, como um infantil. Esse tempo nosso de convivência foi muito proveitoso. E falei umas coisas bonitas para ela lá. O Espírito Santo te dá instrução do que falar. Logo ela mandou uma resposta, que ela é toda estressada, grita o tempo todo. Ela gritou assim, ela falou assim: opa, achei lindo, você teve um dia, aí citou o nome dela, você teve um dia de fulana na escola hoje, você estava parecidinha comigo. É lá no lugar secreto que eu adquiro forças, recebo forças para perdoar, inclusive quem me ameaça de morte. Porque aquela experiência foi dolorosa demais para mim, 2007. Chama a atenção dele. Ele não só manda eu tomar naquelas partes inferiores do corpo, como botou o dedinho para mim e fez assim: cuidado na hora de atravessar a rua, que a bala pode vir de qualquer lugar. Eu falei: você acabou de me assassinar, rapaz, você acabou de me matar, você acabou de me assassinar. Primeiro a gente mata aqui, depois pega uma arma e atira. Foi um período de adoecimento para mim, mas o Espírito Santo estava dando toda a direção necessária. Quando eu fui àquele hospital, que eu olhei para ele, o Senhor me deu graça para perdoar aquele menino de apenas 13 anos. Mas para isso eu precisei ouvir uma história devastadora de um pai que o esbofeteava. Tem gente aqui dentro que sabe o que é ter um pai violento. Tem gente que sabe. Tem gente aqui dentro que sabe o que é ter um homem dentro de casa
ameaçador, intimidador. Ele falou: aquele homem, professor, é um endemoniado. Ele pega a nossa comida no fogão e joga a comida fora para a gente não comer e passar fome. Eu falei: esse menino veio embrutecido para minhas mãos, e o Espírito Santo o tempo todo trabalhando comigo. Não foi isso que eu te ensinei. Não foi isso que eu te ensinei. Não alimente raiva desse garoto. Trate com ele, trate com ele. E ali naquele lugar eu o perdoei. Não precisei falar para ele isso, mas naquela conversa, irmãos, na saída eu asquei um beijo na testa do menino, dei um abraço nele e falei: toda vez se precisa de um abraço de um pai, estou lá na escola, vai lá e me dá um abraço, tá bom? Tá bom, meu, tá bom. Naquele dia eu saí dali entendendo a estratégia do reino. Deus trabalha em secreto, Deus age no secreto o tempo todo. E para terminar o trabalho secreto de Deus, versículo 16: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Os falecidos, né? Tremendo. Nossa, que homem piedoso. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Oh, maravilha! Oh, Deus maravilhoso! Oh, Deus que trabalha escondidinho. Olha, gente, nesse momento Deus está trabalhando dentro de vocês, no secreto. Deus está falando assim. Alguns Ele está sacolejando, outros Ele está falando como uma brisa, outros Ele está dando um terremoto para abalar a mesma estrutura. Mas Deus trabalha no íntimo, Deus trabalha no secreto. Por isso, nós somos do serviço secreto. Nós somos mensageiros de uma mensagem secreta. Sem badalação, trabalha para o seu Deus. Sem badalação, sem foguetório, trabalha para o reino. Vai a campo, que Deus vai te usar. Ele vai te usar. Agora tem uma coisa aqui, irmãos, que é a última parte dessa mensagem, que é a recompensa. O tempo todo Jesus fala em recompensa. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Deixa eu contar uma coisa para você aqui. A esmola é em secreto. A oração é em secreto. O jejum é em secreto. Mas a recompensa é pública. Na hora da recompensa, Ele tira você do anonimato e te honra. Mas se você conhece o seu Deus, o caráter secreto, quando alguém te exalta, lá no secreto, o próprio Espírito diz: glorifica o Pai. Jesus, o tempo todo, ele glorificava o Pai. Glória para ele. Ele estava condenado a uma cruz por causa de mim, de você, porque ele era, naquele momento, representava o pecado da humanidade. Está vindo aí uma semana aí, que a humanidade comemora a Páscoa. Esta foi a semana que mudou a minha e a sua história, tá? E começou lá em Betânia, da além Jordão. Betânia, perto de Jerusalém. Foi lá na casa de Lázaro, onde Jesus podia reclinar, descansar. Rapaz, que casa abençoada devia ser aquela, hein? Imagina, Lia, Jesus chegar e invitar e falar assim: eu quero a casa de Lia, Jorge, eu quero ir lá. Aquele cafezinho dele é muito bom.
Desde que o Jorge não bata a panela, pá! Para não acordar Jesus, né, Jorge? Mas o que é certo é que Jesus procura as nossas casas para descansar, para conversar conosco, para nos alimentar também com o seu conhecimento. Irmãos, é tremendo isso. A recompensa vem. Quando na sexta-feira agora eu voltei à escola para participar do Dia da Família na escola, aconteceu um negócio tão interessante. Eu atrasei uns 15 minutinhos, mas não foi culpa minha, foi culpa do Toby, porque eu tive que levar Toby para fazer xixi antes de ir para lá. Falei, meu Deus, o Toby ia dar 1 hora, 13 horas. Eu falei, tem que sair com o Toby. E o Toby está ficando ancião. Aí ele fica assim, ele chega numa moitinha assim e fica cheirando. Eu falei, Toby, vamos andar, Toby. Ele fica. Aí eu puxo, ele fica preso ali. Eu falo, Toby, eu vou te puxar. Ele fica. Aí cheira. Está passando 1 minuto, ele fica cheirando. Daí a pouco ele vai e faz um xixizinho ali. Aí sai de novo. Eu falo, cachorro, eu já estou ficando nervoso, vamos embora. Eu tenho que ir para a escola. Aí vai. Eu cheguei lá, 13h15. Estavam cantando o hino nacional. Aí eu pude novamente ver a minha popularidade. Rapaz, eu falei, Jeová, tá difícil mandar essa para cima, hein? Mas toma, mais uma. Vai. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Não tem glória para homem nenhum. Tem honra, porque ele diz, honra quem honra. Honrou o Senhor, ele vai te honrar. Mas você pode ter certeza disso. Agora não fica atrelando essa honra a bênçãos materiais não, que eu já falei com ele, ó, se for para me tirar da presença, tira. Fico com o meu carrinho do ano de 2010. Mas Senhor, entrei na escola, o guardinha abriu aquele braço, aí ficou na hora do hino, todo mundo. Aí a diretora, acabou o hino, a diretora, gente, o professor Norival acabou de chegar. Eu já estava aposentado. Meus irmãos, que coisa mais linda, aquelas crianças se levantando, vindo em minha direção. Eu falei, eu acho que eu vou procurar a desaposentação, porque eu vou sentir falta disso. E vim abraçando, professor, não. Eu fui lá para dar uma palestra. Aí dei uma palestra para eles, fiz um encerramento, fechamos aquele tempo ali juntos, agradeci o tempo que eu estive com eles. Mas quando você vê aquilo, você acha que foi tudo maravilhoso, tudo bonito, e não foi, irmãos, e não foi assim. Em 2007 eu estava à beira de encerrar, de acabar com esse trabalho na escola onde eu estava. Estava sob forte impacto dessas circunstâncias difíceis, né? Muita solidão, trabalhando sozinho naquele contexto todo. E eu lembro que tem uma questão que eu acho que é importante quando a gente fala no serviço secreto, é que Deus, muitas vezes, Ele manda reforço. Ele manda reforço, né? Lá no Manuel Lopes, a luta foi muito grande. Sofri ameaças, vontade de desistir, mas Deus manda reforços. E o primeiro reforço foi a Jennifer, que bateu lá. Não sei como essa mulher bateu naquela escola, num dia de crise. Essa barulhenta que fica aqui dentro, tem uma barulhenta aqui, que fica gritando, vem de aqui? Pois é, ela bateu dentro da escola. Eu falei, agora vai estragar tudo, vai fazer uma confusão aqui dentro danada. E não foi assim, porque quando Deus está no controle, até o inimigo bate em retirada. Naquele momento ela precisava estar lá. E quando ela contou a história dela para aquelas crianças, toda a história da vida dela, desde a infância, todo o sofrimento que ela viveu, eu vi uma sala inteira chorando, e eu vi aquela mulher orando por aquelas crianças. Depois as professoras, leva na minha turma, leva na outra turma, leva na outra turma. E os professores no corredor, ora por mim. Eu vi ela com a mão na cabeça do professor. Eu falei,
Eu não sou de vaidade, mas aconteceu. Deus mandou um reforço naquele momento. Logo tempo depois eu saí para dar uma palestra na Rede Gazeta. E aí, vejam vocês como Deus faz, irmãos. Porque tem situações que Deus levanta pessoas que você não conhece. No momento foi Jennifer. No outro momento foi uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, uma professora de Cachoeiro, com aquela saia compridinha, um coque no cabelo, como é que chama essas roupinhas? Conjuntinho, de linho. E eu acabei de falar, eu estava muito desanimado. Setembro de 2007, foi no ano que eu deixei a escola, a primeira. Quando eu acabei, as pessoas aplaudindo, professores do estado todo, foram 700 professores de dos municípios. Projeto da Gazeta na sala de aula. Eu tenho um jornal até hoje, né, guardado em casa. Quando eu acabei aquela palestra, palmas, gente tirando foto comigo, aquele negócio todo. Não sabiam eles que eu não estava mais aguentando o trampo. E aí, levanto uma irmãzinha lá de trás. O pessoal saiu para o almoço, ela ficou no finalzinho, ficou por último, a última pessoa ela veio. Quando ela chegou perto de mim, aliás, antes disso eu já estava olhando para ela. Sabe aquela coisa de sintonia? Holy Spirit, olha lá, o recado vai chegar, calma. Aí, Ricardo, o coração fica acelerado assim. Você sabe que está rolando um clima. Não tem esse negócio assim? Essa mulher vai trazer uma palavra para mim. E olha que eu não sou muito desse negócio de Aí ela veio assim, Júlio, quando ela chegou perto de mim, ela pegou minhas mãos assim, irmãos, com uma força. Falou: não vou perguntar nada a seu respeito, porque ele falou, vai lá e diz ao meu servo. Aí eu vou pular aqui, eu vou dar um... A mulher do meu lado da Gazeta ficou assim me olhando. Falou: esse negócio não é comigo não, peraí. Fulana, arruma esse negócio aqui. Deixa esses dois ali, deixa que Deus dá uma parada. E ela falou assim comigo: estou te dizendo para você não desanimar, não desistir, e não queira contabilizar o fruto do seu trabalho, mas a eternidade lhe dará uma conta generosa. Meu quando ela falou aquilo, eu não sabia chorar. Chorei. A menina veio: está tudo bem, quer um copo de água? Eu falei: não, está tudo bem, eu precisava ouvir. E ela me deu esse texto aqui de Jó 22, 28 a 30. Se projetas alguma coisa, te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. E se estes descem, então você dirá: venham para cima, e Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado graças à pureza de tuas mãos. Vou ler para vocês de novo isso, hein? Se projetas alguma coisa, te sairá bem, e a luz brilhará nos teus caminhos. Se estes descem, então dirás: venham para cima, subam, e Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente. Lembra do garotinho com o calorzinho de prata? Aí, bigode. Mais um amarre, irmãos, um peitinho estufado. Me encarava como se fosse um adulto. Que vontade de enfiar a mão no sujeito. Um cinto. E o Senhor livrará até o que não é inocente, que será libertado graças à pureza das tuas mãos. Dali para frente, Deus me tirou daquela escola. Não sei por que cargas d'água. Eu só sei que não deu para continuar na escola. Não dá para explicar agora, que é muito longa a história. Eu tive que sair da escola por causa de horário. Não teve negociação com a direção, e eu fui parar no Penedão. E foi ali que o trabalho deslanchou. E para terminar a história, para a gente celebrar e comer uma empadinha lá na fora, para bater papo e conversar, que isso é muito bom também. 7 de abril de 2018, vou eu para um CEMEI, lá no CEMEI
em Jardim Bela Vista, Serra Sede. Cheguei num sábado para dar uma palestra, 7 de abril, hein? Praticamente um ano atrás, exatamente, pouco mais de um ano atrás. Estou eu lá, entro, palestra para as famílias, estava cheio o auditório da escola. As crianças foram todas para as salinhas com os professores. E eu falando para os pais. Comecei a falar, lotado. Ano passado foram 122 palestras na Nini, 122 palestras. Milhares de pessoas puderam nos ouvir. E aí, irmão, naquele momento, sai lá de dentro da sala uma professora, uma alemoa, com umas roupas compridas, e ela vem com 4 criancinhas de 5 anos. Ela senta bem em frente ao palestrante, assim. Eu estou falando de frente para lá. Ela senta na parede aqui, encostada. Sentou, esticou as perninhas dela, e as criancinhas botaram a cabecinha aqui, olhando para mim. 4 crianças, 4 olhares de criança, me contemplando ali, e eu falando para os pais. Não era para estar ali, a ordem era para estar lá dentro. Eu não entendi nada, porque na verdade eu ia falar aos pais. Eu não gosto que as crianças fiquem perto, mas naquele momento aquelas crianças mexeram de tal forma comigo, me impactaram de tal forma pelo olhar triste delas, que o Espírito Santo me tomou, irmãos, com uma graça, com uma autoridade para falar. E eu vi aqueles pais chorando, quebrantados assim, e aquela coisa ia acontecendo, e de repente uma pessoa que foi lá para tocar, depois ia tocar para os pais, no momento de confraternização, ele começou a dedilhar um hino. Presta atenção, Deus fazendo tudo. Era um hino tão ungido, uma coisa tão linda, que aquilo foi tomando aquele lugar, e as pessoas choravam, e aquelas crianças me olhando assim. Um cenário propício para Deus agir e quebrantar as pessoas. Tudo isso é Deus quem age, é tudo Ele quem faz. E quando acabou aquela palestra, os pais vinham conversar comigo, e conversando, aquelas filas, e conversando, e aquela professora me procurou e falou assim: você pode me dar uma carona até Laranjeiras? Eu falei: posso, professora. E ela veio no carro comigo, e ela falou: eu estava lá dentro, quando Deus falou comigo assim: o que você está fazendo aí com essas crianças? Leva lá fora, meu servo está falando lá fora. E ela saiu com as crianças. Eu fui obedecendo a ordem do Senhor. Eu falei: E ela falou: quero falar uma coisa contigo. Só que ela veio falando um monte de coisa da família dela, falando. Eu não sabia que ela estava dando voltas, eu não sabia que ela estava fugindo da responsabilidade. E de repente, irmãos, chegamos ali na altura de Nova Carapina, tinha uma manifestação da população local, pedindo passarela, pedindo, que ali morre muita gente atropelada naquele lugar ali. O trânsito parado, quem vinha de Vitória para a Serra, quem ia de Vitória para a Serra, vinha para cá, tudo parado. Sábado 4 de abril, pode ir lá, você vai ver que nesse dia teve manifestação da comunidade em Nova Carapina. Eu encostei o carro assim do lado, na rua paralela, vindo para Vitória. E aí a mulher começou assim: irmãos, oh Deus, oh Senhor, e começou a falar em línguas. Eu falei: ela falou: meu Deus, tu fechaste uma rodovia para eu falar com o teu servo. Eu falei: Deus, o que essa mulher quer falar para mim? Tu fechaste, estou falando, irmãos, de ministério. Eu nunca tinha visto aquela professora, ela é contratada. Seletista não, ela é detista, ela é DT. E aí ela falou, eu vou dizer uma coisa, ela falou 7 coisas para mim, só vou falar uma. Se as outras coisas se cumprirem, está anotado na minha agenda. Ela falou assim: Deus vai tirá-lo do anonimato, te honrará e tornará o seu nome conhecido.
Deus vai te abençoar financeiramente, porque você honrou e tem honrado o nome dele, e disse assim: para provar o que falo da parte do Senhor, antes que se encerre um ciclo de 12 meses, Deus vai te surpreender com uma grande vitória. Isso foi no dia 7/4/2018. No dia 5/4, eu estava dentro de uma sala de aula com um grupo de alunos, e eles dando testemunho. Ali começou a festa. Começou. Eu não dei mais aula, irmão. Até hoje não consegui fechar o diário. Que eu chego na escola, não consigo fechar o diário. É um monte de cartinha que eles me entregam. Carta. Eu vou ter que ler carta até o ano que vem. E aí, só que eu lembro que falei com você, Luísa. Quando foi que eu falei com você sobre isso aqui? Lembra que foi ontem? Nós estávamos lá na cozinha, que eu também gosto de ir à cozinha. Eu passo por ela, vou lá e vem cá, passo por lá. Mas eu estou aprendendo com o Ricardo hoje. Viu, Ricardo? Deus vai trabalhar comigo, irmão. Tem fé no Senhor que você é um homem restaurado. Eu falei: Luísa, lembrei agora da profecia daquela mulher, daquela irmã. Ontem isso. Só que eu não sei onde está aquela agenda. A agenda sumiu. Irmãos, eu estou que procuro essa agenda, procuro para lá, procuro para cá, procuro para lá. Como é que eu acho a agenda? Sabe onde ela estava? Dentro dos papéis, dos documentos da aposentadoria. Para Deus provar assim para mim, ó, tá vendo aqui os papeizinhos da aposentadoria, junto com a agenda, a profecia, pacotinho fechado para você. Abre a pastinha vermelha ainda, cor do sangue de Jesus. Abre a pastinha. Eu abri a pastinha, quando eu li lá, primeira, está aqui, ó. Por isso eu digo a vocês o seguinte: peça ao Espírito Santo que assuma a direção da sua vida. Espírito Santo, faz isso. Irmãos, eu criei esse personagem. Eu não criei o Espírito Santo, eu criei o nome Holy Spirit. Vá lá no Facebook, onde você quiser entrar lá, você vai ver. Professor Holy Spirit. Que Holy Spirit? Não sei o quê. Nas cartinhas está cheio de Holy Spirit. Quem estava lá? Disseu e Graziele estavam lá. João Júlio e Sarina estavam lá. O Theo foi lá, irmãos. Theo foi lá. Graziele, vocês são testemunhas do pranto que eu estava quando eu passava naquele corredor, irmão, de meninos, e a diretora me arrastando para a homenagem, e a noite chegando, e eles me agarravam e diziam: professor, não se aposenta não, professor, não se aposenta, professor, fica. Eu falei: filhinho, não dá mais, já fui. Professor, quem vai nos ouvir? Jesus, quando chegava perto de alguém, ele dizia: que queres que eu te faça? Vamos aprender com Jesus, irmãos, a viver este evangelho. Eu não fiz nada de muito especial, irmãos. Eu só fui cristão dentro de um lugar onde o evangelho de Jesus muitas vezes era humilhado, rejeitado, escarnecido. A única coisa que eu fiz foi ser cristão, só isso, mais nada. O que aconteceu ali é fruto de uma semeadura, de momentos de lágrima no lugar secreto, de receber instrução do general, o que eu deveria fazer. Eu não sei como as coisas acontecem, mas acontecem porque Deus vai fazendo. Então agora eu preciso da oração dos irmãos. Os irmãos e a igreja tem parte significativa nesse processo, porque tudo que eu vivo lá fora eu aprendo com a igreja, eu aprendi na igreja. Tudo que eu levo é estratégia da igreja. A jornalista me perguntou assim da Gazeta: você não adoece não? Você não faz análise, nem não vai psicólogo? Ela me perguntou. Eu falei: minha querida, não vou. Disse que tá, eu nem li a matéria toda do jornal, está lá no jornal. Eu falei: não vou não.
Poderia até ir, mas não vou. Por quê? Aí eu falei para ela que o que eu faço é levar toda essa história de vida dos alunos para que Deus possa cuidar. Eu usei a expressão divindade toma conta, para que Ele cuide deles, Holy Spirit cuide deles. E assim está sendo, irmãos. Orem, porque eu tenho um compromisso com aquela escola. Vou, dentro do possível, uma vez a cada 15 dias, ou quando tiver tempo, uma vez na semana, para ouvir. A porta está aberta para mim, a diretora abriu as portas para eu, na biblioteca, sabe, Penha, ouvir as crianças. Agora, sem compromisso de nota, de pauta, de prova, nada. Só ouvir. Vai ser uma festa esse negócio, hein? Vai pegar fogo, mas tudo bem. E eu quero, os irmãos, peço a oração dos irmãos, porque agora o Senhor está me dando a oportunidade de levar esta metodologia para as escolas do município, né? O nosso secretário criou um slogan: escola que acolhe, escola que transforma, para que esse projeto possa ser levado aos professores. Então, qual é a resposta que eu tenho para isso? A diretora falou comigo na sexta-feira, ela disse: Norival, a recompensa chegou. Está aí, ó, tudo que você viu é a recompensa, meu irmão. A recompensa é pública, irmãos, não é em secreto, ela é pública. E ela falou assim: a recompensa chegou. E ontem eu ouvi de uma colega falando: Norival, tudo isso lá numa outra formação, numa outra escola, tudo isso está acontecendo, é Deus. Ela é crente, essa irmã, essa menina. É Deus te projetando para que você possa começar esse trabalho nas escolas. Porque os professores rejeitam essa proposta de trabalhar com escuta. Nós não somos psicólogos. Por isso nós vamos chamar, dentro das escolas, profissionais que têm esse perfil, crentes ou não, mas gente que escuta, que gosta de escutar, para a gente iniciar esse trabalho. Eu conto com a oração da igreja, porque Deus pode usar este trabalho, que é algo ministerial que vem do Senhor, para alcançar vidas, irmãos. E isso eu devo ao que eu aprendi aqui com vocês. A igreja me ensinou que nós somos uma comunidade terapêutica, um lugar de cura, e eu posso levar essa cura por onde eu for, porque aquele que me curou pode curar outras pessoas. Eu não entendo como é que você chega numa escola, dá uma palestra, quando acaba uma palestra, as crianças vêm trazendo estilete para você jogar fora. Estilete. Em 2 escolas eu recolhi 16 estiletes. Como pode isso? Não entendo, irmãos. Isso é coisa de Deus, isso é coisa do Senhor. Então usem, não fiquem assim muito festivos com tudo isso não, porque a batalha continua. Isso é só Deus te projetando, Deus te tirando do anonimato, para abrir portas para que você possa passar. É assim que Deus faz. Mas tudo tem que ser feito em secreto, porque nós somos e fazemos parte do serviço secreto do reino, e o rei trabalha em segredo. Amém?